Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse segundo momento, nesse 30/8/2025, já está aqui do meu lado o instrutor Rafael Correia Lima, seja muito bem-vindo ao programa Tarde. Obrigado. Nossa temática de hoje vai conhecer um pouquinho da sua trajetória de Sibeli, um pouquinho da formação desse ilustre cidadão que está aí pra gente. O Dr. Rafael Correia Lima é diretor técnico do Hospital Unimed Primavera, um renomado cirurgião coloproctologista. Tem alguma coisa mais, essa formação, essa vivência? Pode passar para a gente antes de a gente iniciar nossa. Bom, eu sou cirurgião formado pela UFP, médico formado pela UFP, aliás, cirurgião formado em São Paulo pelo Hospital de Ópolis, proctologista. Hoje sou, como a Sibeli falou, diretor técnico do Hospital Unimed Primavera, mas também exerço a cirurgia em si no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital Universitário. Então, tem muitas vivências. E quais são os casos mais comuns do dia a dia? Eita, aí começou bem. Vamos entrar logo difícil. Ó. Começou bem. O dia a dia mais, como hoje, por exemplo, eu acabei de operar, o dia a dia mais pesado mesmo é o tumor coloretal, né? O tumor de cólon, o tumor de intestino propriamente dito. Mas casos atípicos tem muitos tipos raros de tumor, tem muitos traumas intestinais, doenças inflamatórias. Isso aí, apesar de a gente ser o nosso dia a dia, mas tem alguns casos que realmente fogem da rotina e deixam a gente um pouco mais estressados, um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho. E esse exame que é complicado para fazer, assim, é doloroso para detectar os tumores? A colonoscopia, né? Sim. A colonoscopia, Braga, ela tem uma aura sobre ela muito forte, né? Porque para a gente fazer a colonoscopia, você precisa fazer um preparo de intestino. O que é o preparo de intestino? O que é a colonoscopia, antes de tudo? A colonoscopia é um exame que a gente faz, que a gente entra com uma câmera, né? É um tubo com uma câmera na ponta, de mais ou menos 1,5 m a 2 metros, tá? Então, com essa câmerazinha na ponta, a gente consegue viajar por todo o intestino grosso, que é o colo, né? E um finalzinho do intestino fino, tá? Então, para que a gente consiga ver o intestino, a parede do intestino, ele tem que estar bem limpo, né? Para ele estar bem limpo, a gente tem que fazer um chamado preparo de cólon. Esse preparo de cólon é que traz muito medo às pessoas. Como é que a gente prepara o cólon? Trazendo uma diarreia muito forte para o paciente. Então, a gente coloca muito laxante, a gente dá muito laxante para o paciente, tem que ter uma dieta de uns 2 dias, sem muita fibra, sem muito alimento que provoca a formação de fezes. E essa dieta associada a esse laxante, não vamos dizer que é muito bom. Dá um pouquinho de incômodo, porque você tem uma diarreia de 5, 10, 15 episódios durante logo o preparo, né? Então, logo antes da colonoscopia. Então, isso é que traz muito medo para o paciente. Mas o exame em si, apesar de também ter seus riscos, como todos os exames têm, né? Como todo procedimento tem, mas ele é um exame seguro, é um exame tranquilo, é um exame que o paciente, quando se faz sob anestesia, o paciente, quando acorda, diz, já fiz o exame? Já fez o exame. Então, o paciente não sente praticamente nada. E nesse exame pode detectar muitas doenças, né? Pode ser evitado, né? Esse exame, hoje a gente diz que não existe coloproctologia, né? Que é o estudo do cólon, que é o médico do cólon, sem a colonoscopia. Então, basicamente, todas as doenças do cólon, todas as doenças do intestino, a gente precisa fazer esse exame. O principal motivo de a gente realizar esse exame, que hoje é até obrigatório para aqueles pacientes que nem sentem nada, é a detecção precoce do câncer de intestino. E a detecção precoce através do achado dos pólipos, né? Pólipo é aquele carocinho, aquela verruguinha, como a gente chama para o paciente entender, aquela verruguinha que vai nascendo, ela ainda nasce benigna, né? E com o tempo, 3, 5, às vezes 10 anos, ela vai crescendo e ela se torna maligna. É como um sinal que você tem na pele, que ele vai crescendo, com o tempo ele pudesse se tornar maligno. Então, para que serve a colonoscopia? A primeira coisa de tudo é para achar o pólipo. Quando a gente acha esse pólipo, quando ele ainda é pequenininho, de meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros ali, a gente ainda consegue retirá-lo durante o exame. Então, durante o exame a gente já retira, ou seja, a gente previne o aparecimento do tumor de intestino. Mas, além disso, em caso de pacientes já assintomáticos, a gente consegue diagnosticar o tumor de intestino. Isso daí é exatamente a importância da colonoscopia, que hoje, ressalta-se que é obrigatório para todos os pacientes com 45 anos.
homens e mulheres, independente de estar sentindo qualquer sintoma, faça a sua colonoscopia. E você faz uma biópsia depois, que tira esse polo para ver a situação, Exatamente. Assim, dependendo do achado da colonoscopia, por exemplo, se você achou um processo inflamatório, se você achou algumas úlceras, qualquer coisa, a gente faz a biópsia lá desse local. Se a gente fez a polipectomia, que é a retirada desse pólipo, esse pólipo também vai para o estudo no microscópio. Se a gente acha, por exemplo, um tumor, a gente também belisca esse tumor, faz a biópsia, e essa biópsia também vai para o microscópio para a gente ver qual tipo, se foi retirado tudo, se ainda sobrou algum pedacinho do pólipo, e etc, etc. Com que frequência a pessoa tem que retornar ao médico depois de tirar um pólipo assim? Depende do pólipo, depende da pessoa. Quando a gente fala que cada paciente é um paciente, é exatamente por causa disso. Assim, todo mundo, população geral, Braga, todo mundo que está me assistindo, fez com 45 anos a primeira colonoscopia e não achou nada, e você é uma pessoa normal, você pode fazer de 5 em 5, 10 em 10 anos. A gente consegue tranquilamente aguardar esses 5, 10 anos para fazer a nova colonoscopia. Se você é de um grupo especial, por exemplo, se seus pais, seus avós, seus irmãos têm algum tipo de tumor de intestino, se a sua família tem uma quantidade grande de tumor de intestino, a gente precisa antecipar um pouquinho essa segunda colonoscopia. Aí eu acho que a segurança a gente vai ali para uns 3 em 3 anos. Se você fez, por exemplo, polipectomias múltiplas, 2, 3, 4 pólipos, ou se você tirou um pólipo muito grande, aí a gente já reduz mais ainda o intervalo. Aí a gente tem que fazer no primeiro ano seguinte. Então, se você fez esse ano, fez uma polipectomia grande, próximo ano tem que fazer de novo. E, tipo assim, ele não sendo hereditado, tipo assim, a pessoa tem, ele passa para outra pessoa, não? Não passa para outra pessoa, assim. Em termos de família, sim, um dos grandes fatores de risco é esse, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pai, mãe, tios, irmãos, que já tiveram algum tipo de pólipo, ou principalmente tumor de intestino, eu saio da população normal e entro numa estrada com regras mais duras para o segmento. Então, o câncer intestinal ele é muito ligado à genética, né? Então, a minha carga genética do pai ou da mãe, ou irmãos, que pode aparecer também sem ser do pai e da mãe, direto dos irmãos, eu tenho que sair um pouquinho da população normal e apertar um pouquinho mais essa avaliação. Mas, por outro lado, então não tenho ninguém, meu pai, minha mãe, nunca ninguém teve, nem meus irmãos, então eu vou deixar para lá. Não, porque você pode ser o que a gente chama de caso índice. Você pode ser o primeiro da família. Ou você pode ter uma coisa que a gente chama de câncer intestinal aleatório, ou seja, não é ligado especificamente à genética. Você pode simplesmente ter aparecido com câncer intestinal, apesar de pai, mãe, avô, irmãos, tios, ninguém nunca ter apresentado. Inflamações, tipo assim, no caso das varizes, as hemorroidas, elas podem se carregar com câncer? Não tratada? Isso aí é espetacular você estar falando sobre isso, Braga. A hemorroidas, a gente pensa que todo mundo acha que qualquer tipo de problema no ânus é hemorroida. Tô com uma dor no ânus, é hemorroida. Eu sangrei no ânus, é hemorroida. Eu tô com um carocinho no ânus, é hemorroida. Infelizmente, nem tudo é hemorroida, tá? Então, existem várias patologias anais, como fístulas anais, hemorroidas, fissuras anais, plicomas. Então, toda essa gama de doença pode acontecer no ânus, tá? Como patologia orificial. Além disso, as doenças do intestino como um todo, como, por exemplo, pólipos, tumores, doenças inflamatórias, também podem causar alguns tipos de doenças orificiais como esse. Então, o ideal é sempre vá ao médico para ele ver. Seus sintomas parecem com hemorroida, seu vizinho diz que está parecendo uma hemorroida, sua mãe diz que está parecendo uma hemorroida, seu irmão também tem hemorroida, mas cada paciente é um paciente. Se você tiver com sintomas de sangramento, carocinho no bumbum, mucorreia, que é aquele catarro, vá no proctologista, que só ele que pode dizer. Então, voltando à sua pergunta, hemorroida não tem, graças a Deus, não tem nada a ver com câncer. Nem foi, nem é e nem nunca vai ser, tá? A hemorroida em si, a gente pode ficar tranquilo que não evolui e não tem nenhuma outra relação com o câncer. Tipo assim, dentro dessas prevenções, qual a importância de manter a saúde em dias e o toque retal? Que a gente não quer ir, tem vergonha, não quer fazer exame de sangue, pode evitar muito problema de saúde. Exatamente. Bom, saúde alimentar, saúde intestinal, como a gente fala como um todo,
eu costumo dizer para os pacientes que é o seguinte, a relação direta mais forte e mais íntima que a gente tem com o meio ambiente é através do alimento. Apesar de a gente ter a pele que tem relação com o ambiente, mas onde a gente entra mais em contato com o meio ambiente chama-se alimento, tubo gastrointestinal. Então, para onde ele pode fazer mais bem e mais mal é para o intestino, né? Então, o câncer intestinal, fora a parte genética, ele depende muito especialmente da parte alimentar. Hoje a gente sabe que tem alguns alimentos que são uns fatores de risco muito fortes para o aparecimento do câncer intestinal. Então, a gente vai para alimentos ultraprocessados, como linguiças, como salsichas, como salames, enfim, esse tipo de salgadinhos, aqueles alimentos ultraprocessados, carne vermelha em grande quantidade, principalmente carnes assadas, tá? Quando a gente fala de carne vermelha, a gente fala principalmente de coisas assadas, churrasco, bife, etc., que são as melhores, mas infelizmente fazem mal. Alimentos, como eu falei, alimentos ultraprocessados, a constipação, então alimentos com pouca fibra também são fatores de risco para o intestino. Álcool, nem se fala, e fumo também nem se fala. Esses dois são fatores de risco para qualquer tipo de câncer. Para o intestino, então, principalmente porque eles entram em contato direto com o intestino, tá? Então, esses fatores, como eu falei, trazem diretamente, vão de encontro diretamente à saúde intestinal e são fatores de risco muito importantes para o câncer de intestino, tá? Quanto ao toque retal, aquele que a gente falou, o toque retal que a população geralmente conhece, que todos os homens principalmente têm medo, ele se refere principalmente ao câncer de próstata, né? E o que é que tem a ver o câncer de próstata com o intestino? Também não tem nada a ver. O urologista, vamos lembrar aqui, o urologista é o responsável pelo toque retal para ver o câncer de próstata. Já o proctologista é responsável pelo câncer de intestino, né? Pelo tratamento do câncer de intestino. Então, aquele toque que você tem que fazer a partir dos 40 anos, ele é para o câncer de próstata, né? Então, ele entra no ânus, mas ele consegue, através do ânus, tocar na próstata, que está ali bem próximo, tá? O toque retal do proctologista, ele se refere mais a estudos de problemas no reto mesmo, hemorroidas, no reto e no ânus, hemorroidas, fístulas e tumores do intestino propriamente dito, tá? E tem que ser feito, vou lembrar, aos 45 anos, primeira consulta com o proctologista, primeira colonoscopia. Aos 40 anos, primeiro toque retal, primeira consulta com o urologista. Desse aí a gente não vai escapar, não. Mas para falar de alimentação, vou voltar um pouquinho, os alimentos que são os vilões, que podem desenvolver câncer. As acidez, aqueles que é ultraprocessado, qual temos que evitar. E passando os 40, a gente vai envelhecer para ter uma longevidade de vida. Principalmente as gorduras, todos aqueles que a gente já sabe bem que fazem mal para o coração, também fazem mal para o intestino. Mas falando-se especificamente em câncer de intestino, os maiores vilões, vamos dizer, são os ultraprocessados. Tá? São os ultraprocessados, de novo, relembrando, salsichas, linguiças, salame, aqueles alimentos com aqueles alimentos que ficam muito tempo guardados, com aqueles alimentos que com muitos conservantes e enlatados e etc. Tá? Exatamente, é exatamente isso que a gente faz. Todos aqueles alimentos são ruins para o coração, são ruins para o intestino. Principalmente do intestino, esses que eu falei, ultraprocessados, muito conservantes, linguiças, salsichas, etc. E carne vermelha em excesso. Doutor, quer dizer que eu sou proibido de comer carne vermelha? Não, a gente não chega ao ponto de proibir a carne vermelha. Mas você, dos 7 dias da semana, coma carne vermelha aí 2, 3 dias no máximo. Ficar todo dia em muita proteína, muita carne vermelha, ela atinge um pouquinho, ela inflama, vamos chamar assim, e ela faz um pouquinho maior de risco para o câncer de intestino. E aqueles que gostam de comer a carne já passada, torrada, e ela não é pior ainda? Essa daí é pior. Se você comparar, Braga, tem trabalhos comparando que aquele queimadinho da carne, aquele queimado que fica mais escuro, que fica mais durinho da carne, aquilo ali solta substâncias que dentro do intestino são irritantes e podem trazer uma alteração da mucosa do intestino. Então, aquele queimadinho ali é o principal da carne vermelha, é o principal atacador, vamos chamar assim, irritante
do intestino. Então, se você tiver que escolher a carne vermelha, tente escolher pelo menos a carne vermelha com outra forma de preparo e não com esse tipo de preparo que fica com aquela carapaça, com aquela capa um pouco mais queimada. Mitos e verdade. Todos os seres humanos têm células cancerosas, elas podem desenvolver sim ou não? Não diria que todos têm, mas assim, para você ter um câncer, você tem você pode ter, você não é quem quer, é quem pode. Todo câncer, ele tem um erro de reprodução celular. Então, toda célula cancerígena, ela se deriva da nossa própria célula, tá? A célula do câncer não é uma célula de fora, uma célula diferente da nossa, não. A célula do câncer é uma célula do próprio paciente que durante a reprodução celular, a gente sabe que nossa célula, ela se reproduz, uma célula vira duas vira quatro vira 8, e a gente vai se reproduzir, né? Essa célula, a partir do momento que essa primeira célula teve um erro genético e se reproduz errado, aí começa uma reprodução indeterminada, de maneira inadequada, de maneira que a gente não consegue mais controlar. Isso é o câncer, tá? Então, todo mundo tem possibilidade de ter o câncer? Tem possibilidade de ter o câncer, porque todo mundo faz reprodução celular, todo mundo tem células normais que podem um dia virar células cancerígenas, infelizmente. Tem, inclusive, um estudo que diz, por exemplo, que se o ser humano vivesse pelo menos até 100, 110 anos, todos os homens, absolutamente todos os homens teriam, por exemplo, câncer de próstata. Por quê? Porque a testosterona vai agindo e a próstata vai aumentando a reprodução de uma maneira que até 100 anos no máximo vai acontecer um tumor. Vai ter um erro de reprodução e vai ter um tumor. Por isso é que quanto você mais velho você vai ficando, mais a chance de você ter um câncer de próstata. Por isso é que a idade também é um dos fatores de risco principais para qualquer tipo de câncer. Porque quanto mais idoso, quanto mais velho, quanto mais idade você tem, maior a reprodução que você já teve na sua vida inteira, tá? E o que isso está sendo impactado pela sociedade? Nós tivemos lá no exemplo do Guedes, né, que viveu há tempo, assim, e hoje a crescência está grande, tá muita gente. Quem tem o poder aquisitivo consegue tratar e quem não tem, pega de surpresa. Isso é o pior, Braga. Nós estamos com um problema na cidade. Problema não. É uma solução e ao mesmo tempo um problema. Tanto pelo Edu Guedes quanto pela Preta Gil, né? A Preta Gil foi um caso que abalou muito a sociedade, o Brasil inteiro, até o mundo. Ela fez um trabalho enorme, até mais do que o sistema público, o serviço público fez, né? Foi para os Estados Unidos. Isso, ela chegou aí para os Estados Unidos, se tratou dos melhores hospitais do Brasil e mesmo assim veio a óbito, né? Veio a falecer porque realmente ela diagnosticou num quadro já muito, muito avançado, né? Mas assim, os tumores, a vida louca que a gente tem hoje, ela vem diretamente ligada ao estresse, à péssima alimentação, tudo isso. Isso aumenta muito o índice de tumores, né? Isso a gente sabe, isso a gente vive na pele. E os tumores hoje em dia, o que eu estava falando para você que é um problema que a gente está vivendo, que os tumores estão ficando cada vez mais precoces. Então, para a gente encontrar antigamente um tumor de colo num paciente de 50 anos era coisa muito rara, 45, 50 anos. Eu operei nesse ano, já falei em algumas entrevistas, nesse ano já operei 4 pacientes com menos de 45 anos. Então você vê como com menos de 50 anos, como houve uma diminuição da idade de diagnóstico. Isso, com certeza absoluta, está ligado diretamente à qualidade da alimentação, qualidade do estilo de vida nosso, falta de exercício físico, obesidade e etc. Entendeu? Como eu ia falando da Preta Gil, ela trouxe, apesar de uma comoção nacional, mas ela trouxe um nível de conhecimento muito grande para a sociedade sobre o câncer de intestino. Hoje nós estamos com falta de local na cidade para se fazer colonoscopia. Então, antigamente, uma clínica específica que eu trabalho, a gente fazia 8, 10 colonoscopias por dia. Hoje a gente teve que aumentar para 15 vagas, porque, graças a Deus, isso parece que está entrando na cabeça da sociedade e eles estão buscando prevenção. Não é só aquele paciente que está sentindo alguma coisa e que está buscando ajuda. Não, é aquele paciente que sabe, que percebeu pelos casos jovens, Simoni, do Guedes foi de outro lugar, mas jovem também, e Preta Gil e etc. Esses casos estão trazendo para a cabeça da sociedade que eu preciso me prevenir.
Graças a Deus, o câncer de intestino é um dos poucos que existe prevenção completa. Se eu fizer a colonoscopia e se aquela colonoscopia diagnosticar um pólipo e eu retirar o pólipo, eu estou livre de ter tumor. É uma prevenção completa, não é completa e total, não é a prevenção que, não, se eu comer, pode ser que eu não tenha tumor. Não, se eu tirar aquele pólipo que está crescendo, eu não irei ter o tumor. Então, eu já fico livre de pelo menos um tipo de câncer, que, vamos trazer aqui o dado mais atual do Brasil, ele já se tornou o segundo mais comum do Brasil. Tá? Entre homens e mulheres, segundo, terceiro, ele está na transição de terceiro para segundo, porque o câncer de pulmão baixou bastante por causa do cigarro, graças a Deus, o cigarro cada vez menos comum na sociedade. Então, o câncer de intestino, infelizmente, está conseguindo ultrapassar ali o do cigarro, né? O do pulmão, desculpa. Então, ele já está se tornando, e cada vez mais vai subir, infelizmente, o segundo mais comum do Brasil. Então, esse trabalho involuntário, talvez, infelizmente, que a Preta fez, foi um trabalho muito bom para a sociedade, porque trouxe para a gente, internalizou para a sociedade que aquilo existe e que precisa ser prevenido, que precisa ser cuidado antes de eu sentir alguma coisa. Você me procurar quando está sangrando, quando está com mucorreia, aquele catarro, quando está com alteração do hábito intestinal, infelizmente você pode chegar como a Preta chegou, né? Aí, como você falou, puxando já o gancho, ela é uma pessoa que tem capacidade de se tratar nos melhores hospitais do Brasil. E aconteceu isso com ela. Aí você imagina aquela nossa população, o estado pobre que nós temos, que só 10% da população tem plano de saúde. Então, dos 3 milhões, vamos arredondar, 3 milhões dos piauienses, só cerca de 300, 400 mil tem plano de saúde. Os outros, o que a gente faz, galera? Esse é o problema. Avanço tecnológico, o que veio para somar para ajudar nesse diagnóstico precoce? Bom, avanço tecnológico. As colonoscopias hoje estão cada vez mais espetaculares, vou chamar assim um nome bem informal, mas é porque realmente é o que aconteceu. As colonoscopias estão trazendo uma imagem de 4K com magnificação que trazem cada vez mais o diagnóstico precoce, permitem, literalmente trocando em miúdos, permitem que a gente veja, que a gente diagnostique aqueles pólipos que antes a gente não conseguia ver, porque aquilo é uma câmera, né? Você imagina, antigamente você não gravava esse programa aqui, você ia gravar com a fita VHS desse tamanho e a gente nem enxergava direito. Hoje, com um celular, com uma câmera digital, você grava em 4K, perfeito, você vê até se minha blusa está rasgada. É a mesma coisa na colonoscopia. Antigamente a gente entrava com o olhinho assim e já conseguia ajudar bastante. Hoje a gente tem tecnologia para fazer a colonoscopia vendo em 4K, Ultra HD, com magnificação, então quase microscópio, né? Além do diagnóstico precoce, esse é o principal. Além disso, tem a tecnologia das cirurgias, né? As cirurgias cada vez mais avançadas, cirurgias videolaparoscópicas. Hoje eu fiz uma cirurgia de um tumor de colo retal de colo direito, nesse ladinho aqui do corpo, de um paciente de seus 56 anos, que a cirurgia durou 1 hora. Tranquilo, o paciente saiu com 4 furinhos na barriga e agora às 6 horas já vai começar a comer para a gente ver se amanhã ou depois a gente já dá alta para ir no hospital. Isso comparando com 20, 30 anos atrás, que você tinha que abrir aqui do peito até aqui a bexiga para tentar tirar um tumor. Ficava 15 dias internado, né? 15 dias internado, 5 dias sem comer, às vezes a possibilidade de usar bolsinha era muito maior. Então hoje a tecnologia na cirurgia também está ajudando muito a gente a tratar esses cânceres. Quais são os sinais de imediato na consulta você pode detectar que o pessoal está tendência a desenvolver um câncer retal? Você tem especialista na área? A desenvolver é difícil, mas assim, o que a gente tem que olhar e que são os primeiros sinais que a gente tem que ficar de olho, não só quando chega no meu consultório, mas eu digo que são os sintomas principais que o paciente tem que ver em casa, que a gente acabou de citar aqui. Alteração do hábito intestinal. Então eu gosto desses programas que a gente tem mais calma para falar, porque a gente consegue explicar bem, porque se eu chego para um paciente, alteração do hábito intestinal, o paciente, o que significa isso, né? Então, assim, literalmente, alteração do hábito intestinal é o seguinte, o seu intestino, ele pode mudar quando você viaja, quando você mudou a alimentação aqui, mudou a alimentação acolá, mas no básico, no dia a dia normal, ele se mantém igual. Então, se você faz, por exemplo, cocô todo dia pela manhã, ok, você faz todo dia pela manhã. Se de uma hora para outra, sem viajar, sem mudar a alimentação, sem começar exercício físico, sem começar regime,
você começou a ficar fazendo cocô 4 vezes por dia, já levanta uma anteninha, tem alguma coisa errada. O intestino por si só não é para mudar. Isso não quer dizer, Braga, que o seu intestino ser 1 vez por dia e o meu ser 2 vezes por dia, eu estou errado ou você está errado. Não. Cada um tem o seu intestino. Então é a alteração do hábito intestinal própria. Se eu nasci um pouco mais preso, ok, eu sou um pouco mais preso. Se você nasceu um pouco mais solto, ok, você é um pouco mais solto. Então você não tem que comparar com o seu vizinho. Você não tem que comparar com o seu irmão. Você tem que comparar com você mesmo. Eu sempre fui um pouco mais preso. E agora estou totalmente solto. Além de solto, estou com diarreia crônica, está saindo um catarro, uma baba pelas fezes, está saindo sangue pelas fezes. Esses são as três principais características que o paciente tem que olhar. Isso aí você consegue olhar em casa. Você não precisa ir lá no meu consultório para saber. Tá? Então você tem que ir no meu consultório antes de ter isso aí, se pudesse, né? Se todo mundo fosse bem com 45 anos. Se não, qualquer sangramento, qualquer alteração do hábito intestinal, mucorreia, imediatamente vá ao coloproctologista. E isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que todo mundo que tem isso tem câncer. Tá? Então não vão ficar desesperados em casa por causa disso. Mas é um dos primeiros sinais que pode estar ocorrendo alguma coisa. Isso pode ser ainda um pólipo, isso pode ser hemorroida, pode ser processos inflamatórios intestinais também, que são também não tão graves como câncer, mas também tem que ser muito bem tratados, senão podem trazer problemas importantes. Então, os 3 principais sinais, sintomas que eu poderia dizer para o paciente, para o público em geral, são esses 3: alteração do hábito intestinal, sangramento e mucorreia. O público em geral, ele pode esperar, assim, não ter história familiar, como é feita essa abordagem? A partir de que idade? 45 anos. Assim que você falou, né? Então, para a gente só para... Pacientes normais, vamos chamar assim, normais entre aspas, que não têm familiares com câncer de intestino, que não têm sintomas nenhum desse que a gente falou, 45 anos você já tem um encontro marcado. Então, não fuja desse encontro. 40 anos com o urologista, 45 anos com o proctologista. Isso aí, homens, mulheres, qualquer tipo, qualquer sexo, tem que ir no proctologista. A gente vai fazer uma pergunta assim, pessoal, do senhor, realizar na profissão, de devolver esse bem-estar, saúde da população piauiense, outros já passou. Como é que o senhor se sente esse retorno e essa credibilidade voltada para o senhor? Nessas experiências vivenciadas. Gostei. Ninguém nunca me perguntou isso. Cara, dizem que a medicina é um sacerdócio, né? Você faz não por... Você faz também por dinheiro, não vamos ser hipócritas. Enfim, quem me dá o leite dos meus filhos é a medicina. Graças a Deus eu consigo levar leite para casa através dela. Mas, de verdade, verdadeira mesmo, a satisfação pessoal em poder fazer alguma coisa por quem está precisando é muito maior do que financeira. A financeira, apesar de outras profissões podem não ser assim, mas a minha, especificamente, a grande maioria dos trabalhos que eu faço, a satisfação pessoal vem bem antes da financeira. Então, assim, eu não operei hoje pela manhã porque eu quis. É muito melhor ficar com meus filhos, né? Mas, assim, primeiro que eu gosto de operar, aquela frase, ame o que você faz e você não vai ter que trabalhar um dia sequer na vida, né? Então, eu amo o que eu faço. Graças a Deus eu escolhi mesmo a dedo, vindo do meu pai, lógico. Ele não era cirurgião, mas era médico, então o primeiro grande contato com a medicina que eu tive foi através dele. E assim, talvez também nunca tenha falado para ninguém, mas a grande brilho que eu tinha nos olhos da medicina era quando ele ganhava os presentes. Porque ele não cobrava dos pacientes e ele ganhava muito presente. E não era pelo valor, ele ganhava uma garrafa de vinho, uma garrafa de uísque, que eu nem aproveitava. Mas eu via um agradecimento tão grande de tios, de parentes, de amigos, de pessoas mais pobres que ele ajudava. E era um negócio tão íntimo, um agradecimento tão real, tão assim, sem interesse, que aquilo me deixava uma imagem do meu pai, assim, era uma maneira de eu... E a medicina entrou em mim mais ou menos desse jeito, como um espelho, vamos chamar assim, né? Você já era no espelho. Está quantos anos já? Eu me formei em 2002, eu entrei na faculdade em 2001, formei em 2007, fui para São Paulo,
passei 6 anos em São Paulo, voltei em São Paulo em 2013, infelizmente no ano que ele morreu. Então, assim, nem tive o prazer de dividir o CRM com ele, né? Quando ele saiu do CRM, eu estava voltando passamos 6 anos ali sendo médicos conjuntamente, mas ele aqui e eu lá em São Paulo. Quando eu ia voltar, ele infelizmente ficou doente, faleceu, e aí eu voltei, e aí já estou de 2007 para cá, estamos com 18 anos de formado. De proctologista já estou com 2010, estou com 2011, desculpa, estou com 14 anos. Visto que o senhor tem uma carreira promissora, já com um bocado de anos já de experiência, conselho para quem está saindo agora da faculdade, doido para trabalhar e ganhar dinheiro, mas tem que fazer por amor, né? Qual é a profissão que está mais a procura aqui em Teresina? Rapaz, eu vou dizer para você, dentro da medicina, eu vou dizer sinceramente para você, nós temos hoje aqui no raio de 100 quilômetros, 200 quilômetros de Teresina, a gente deve ter umas 8 faculdades de medicina. Vão sair mais ou menos se não sair 1.000, sai bem próximo disso, ou mais do que 1.000 médicos por ano, só aqui nessa macro região de Teresina. Eu digo uma coisa que eu sei claramente, que minha mulher me diz, que assim, eu vivo isso diariamente. Se você não amar realmente o que você faz, eu não sei como é que você aguenta ser médico. Porque a medicina consome você. Aí você que vai escolher se ela consome de uma maneira boa ou se ela consome de uma maneira ruim. Se você realmente amar o que você faz, ela vai lhe consumir de uma maneira boa. Se você realmente não gostar, ela vai lhe consumir de uma maneira ruim. Isso aí que eu também, prestes a me formar, conversei com meu pai e ele me perguntou exatamente isso que você falou. O que você vai fazer? O que você vai ser depois de... O que vai ser quando crescer, né? Aí eu disse, não sabia, meu sonho era ser cirurgião cardíaco, mas não queria muito e tal, porque o mercado era ruim. Aí ele olhou para mim e disse, não faça o que o mercado quer, faça o que você quer. E eu fiz o que eu queria realmente, graças a Deus. Depois na residência me apaixonei pela proctologia e realmente, graças a Deus, fiz o que eu queria. Mas então, basicamente, o conselho que ele me deu, eu dou para os jovens médicos. Primeiro, só faça medicina se você realmente gostar. Porque eu vou fazer medicina porque é fácil ganhar dinheiro. Não é fácil ganhar dinheiro. Medicina, você até agora tem muito campo de trabalho. Então, se eu ganho bem, graças a Deus eu ganho muito bem. Graças a Deus consegui uma estabilidade bem tranquila. Mas eu trabalho muito. Se você for pegar o meu ganho por hora, talvez ele seja um dos mais baixos aí de qualquer profissão. Ela me dá muita oportunidade, mas eu tenho que trabalhar sábado. Por exemplo, ontem de noite eu estava em plantão. Eu entrei no hospital às 6, 7 horas da manhã, fui para outra clínica, voltei, dei plantão à noite, operei hoje de manhã, saí meio-dia, almocei e vim para cá. Então, assim, você ganha bem? Ganha, mas trabalhando muito. Então, para trabalhar muito, você vai ter que gostar muito, né? Então, é o conselho que eu dou. Faça o que você quiser. Primeiro, tire aquele motivo da cabeça de que eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar muito dinheiro. Se você entrar na faculdade pensando nisso aí, abandone antes de ser tarde, porque você vai gastar muito dinheiro na faculdade e não vai conseguir nem voltar, nem recuperar esse dinheiro. Isso é fato. Saindo 1.000 médicos por ano, você não vai conseguir mais espaço para trabalhar de jeito nenhum. Então, só faça medicina se você realmente gostar. Não faça se seu pai mandar, não faça se sua mãe mandar, não faça porque minha namorada quer, esqueça. Medicina é para quem ama e para quem gosta, infelizmente. E, dentro da medicina já, o mesmo conselho, faça o que você ama. Imagine que você vai passar 40, 50 anos da sua vida fazendo absolutamente a mesma coisa. Então, assim, Braga, quando eu entro num campo cirúrgico para operar um paciente, eu digo para minha mulher, olha, a sorte nossa é que eu operei hoje, porque a gente briga e tal, e eu estou estressado, quando eu entro no campo cirúrgico, parece quando a gente entra numa igreja. Aquele negócio faz... Aquele negócio acalma o coração, sabe? Se me botasse, por exemplo, para ficar, como você está na cabeceira de uma mesa, atendendo 50 pacientes por dia, eu já tinha abandonado a medicina, porque eu não gosto. Graças a Deus, a especialidade que eu fiz
Eu faço cirurgia, eu faço exames, eu atendo pacientes, mas não tanto desse jeito, 50, 60 por dia, porque eu não aguento. É perfil de pessoas. Então, você que está se formando, vai se formar recente, faça o que você quer, faça o que você gosta. Não vá pelo mercado, não vá por, porque meu pai é isso, porque eu tenho mais facilidade disso. Não, você vai trabalhar 50 anos com aquela mesma coisa. Você só vai aguentar se você gostar, se você amar. Não é nem gostar, nem gostar não é suficiente. Tem que amar mesmo. Sua vida corrida, a gente vê que trabalha muito, tem que abdicar de muitas coisas, né? Lazer de família. Muito. Mas o que você gosta de fazer lá na vaga? Um passeio. Assim, eu quero viajar com a família, seria desestressar, desopirar. O que o senhor vai fazer na vaga? Primeira coisa, eu sou muito católico. Minha família toda, né? Minha segunda família, sou muito católico. Somos do Encontro de Casais com Cristo, da Paróquia de Fátima. Então, assim, para mim, além de lazer, é uma obrigação da igreja. Além disso, tem um sítio que eu sou apaixonado. Sou desesperado por cavalo, especificamente manga larga. Então, eu e meu filho somos viciados em cavalo. Gosto muito de pescar. De vez em quando, aí, quem for olhar no Instagram, de vez em quando, não sou muito de postar a vida pessoal, não, mas posto. Algumas vezes, assim, eu, principalmente com meu filho, que é a minha hora de lazer dos homens, né? Que eu tenho 2 filhas e o filho. E aí, o meu momento com ele é de andar de cavalo e de pescar. E gosto muito de praia também. Viajo muito com minha esposa e gosto muito de viajar com minha esposa. Só nós dois. Só nós dois, sem ninguém. Mas os amigos. Não. Gosto de viajar eu e ela. Que é pra gente voltar à fase de encantamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Só para nós fechar, conselho para quem precisa e não ter medo, e não deixar para amanhã, baseado na nossa temática que a gente fez aqui agora. Bom, conselho, prevenir sempre é melhor do que remediar. Sempre. Medicina, as pessoas falam, mas você quer prevenir todos os cânceres, vai viver de quê? Se você vive para operar câncer. Não, para mim a satisfação não é operar um câncer. Para mim a satisfação é prevenir aquele câncer, prevenir aquela pessoa de ter o câncer. Para mim a satisfação é muito maior. Mas, se você precisar, a satisfação é espetacular de eu poder tratar, né? Então, para o público em geral, cuide do seu corpo, cuide do seu intestino, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde física e mental. O corpo, ele sempre dá sinais. Sempre ele vai lhe dar os sinais. Você só basta ter um pouquinho de paciência, tentar ouvir, tentar escutar, tentar entender o seu corpo, que ele sempre vai lhe dar sinais. O problema é que hoje a vida é tão corrida que a gente não escuta nem os sinais que o nosso próprio corpo dá. Imagina o corpo do outro, né? Então, se eu pudesse dois, três conselhos do ponto de vista de saúde intestinal. Muito líquido, água, você viu aqui que já tomei uns 4, 5 goles d'água, muito água, aqui no Piauí com esse sol escaldante, 3 litros de água por dia, pelo menos, fora o restante, fora da comida, fora o suco, 3 litros de água por dia, pelo menos. Segunda dica, fibras. O que são fibras? Frutas, verduras, todos os alimentos que soltam o intestino. Frutas, verduras, principalmente folha. Eu como salada de batata todo dia. Não. Isso aí não é fibra. Isso aí não é salada. Isso é enganação. Salada, diga-se, folhas, tá? Então, água, folhas, fibras e frutas, né? E exercício físico. Para o seu intestino, se você fizer essas 3 coisas, você tem muita chance de ficar muito tranquilo na sua vida e de ele não atrapalhar você. Muitíssimo obrigado. Esse é o programa Tardia Aqui Vai. Onde você está? Saindo aqui de Teresina, BI, nós estamos já em 5 continentes. Com a graça do Instagram, nós estamos falando para o Brasil, Ida, Estados Unidos. Estamos até no Irã. No Irã. Então, é o Tardia fazendo história. É o piauiense contando história, levando conteúdo de precisão. O senhor foi acima da média. Brilhou muito com a gente, trouxe muita informação com muita precisão. Só tem a agradecer. Você não tem ideia de como a gente gosta de ter espaço nesses programas que tem uma capilaridade muito grande, porque eu consigo falar, eu vou lá para o Irã, mas eu quero falar mesmo lá em Uruçuí, lá em Bom Jesus, que isso aqui, qualquer lugar do Piauí pode me escutar. Piauí em locais onde 5, 10 pessoas escutam, a minha função social, a sua função social não são conseguidas, né? Não são, enfim, não vão ter voz. Mas isso aqui,
qualquer lugar do Piauí, tendo um ponto de internet, tendo um celular, a gente é escutado. Isso é espetacular. Um abraço para o Tuca, a Turquia também está nos assistindo. Esquece para não ficar chateado. A Turquia também já está chegando lá. E sempre a gente finaliza o nosso hino do Tardial, agradecer, no momento de simbolizar a sua passagem, de muita grandeza com a gente, com a caneca feita e projetada pela FG. Já a minha fotinha aqui. Abre essa outra, tem que ver na discussão de hoje. Essa vai ser minha caneca da mesa do consultório. Olha aí. O HU, o RV. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Viu? Obrigado pelo convite. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardiário, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.